Bem-vindo ao canal do Ministério Manancial de Vida. Através dele, estamos levando a vida de Jesus a todos os cantos do planeta. Assista a essa ministração, a qual desatará o poder de Deus sobre você. O nosso pastor tem falado sobre o reino, sobre a mensagem do reino. O nosso pastor também falou alguns domingos atrás sobre as promessas que nós carregamos e quem nós somos. E eu gostaria de, num texto do Antigo Testamento, sobre Davi, eu gostaria de mostrar uma situação que aconteceu com ele. Eu peço já que vocês coloquem para mim, em 1 Crônicas 13, do 5 ao 14. A gente vai ver um pouco o que aconteceu com Davi, uma situação, e nós vamos ter um aprendizado por cima dessa situação. Vamos lá. Reuniu, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até a entrada de Amate, para trazer a arca de Deus de Quiriate-Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baalá, isto é, a Quiriate-Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, diante da qual é invocado o nome do Senhor, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, e levavam da casa de Aminadab, e Uzá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegraram-se perante Deus com todo o seu empenho, e cânticos, com harpas, com alaúdes, com tamborins, com símpanos e com trombetas. Quando chegaram à eira de Quidom, estendeu a Uzá a mão à arca para segurar, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi a Deus naquele dia e disse: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca para si, para a cidade de Davi, mas a fez levar levar a arca de Obed-edom o Egeu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Irmãos, vamos pensar nesse cenário. Davi foi instituído rei. Se vocês forem ler uns capítulos antes de 1 Crônicas, também essa mesma referência em 2 Samuel, capítulo 6, nós vamos ver que Davi, ele foi ungido rei sobre toda Jerusalém. E ele queria restaurar o culto novamente. Ele queria restaurar todo o culto e a adoração a Deus. Mas a arca, ela foi esquecida nos dias do reinado do rei Saul. Saul foi um rei em que vacilou em alguns momentos, e uma das coisas foi a adoração. A arca ficou na casa, depois que a arca foi trazida dos filisteus, a arca ficou durante 70 anos na casa de Abinadab. Mas Davi sabia da importância que era a adoração. E ele, depois que ele foi rei, que ele foi constituído rei, ele teve um reconhecimento do povo, reuniu o povo, os chefes, e falou: olha, eu quero trazer a arca para a cidade, para Jerusalém, e eu queria que vocês me apoiassem nisso. E foi lá, o povo, os chefes apoiaram essa decisão, e eles foram lá para Quiriate-Jearim, para pegar essa arca que estava na casa de Abinadab, e trazer a arca para o centro da cidade. Só que acontecia uma coisa que Davi de repente não esperava. Davi, por inocência ou com falta de um cuidado de saber das escrituras, de entender o que a lei dizia, o cuidado que as pessoas tinham que ter em tocar em algo sagrado. Por exemplo, a arca era algo sagrado. A arca da aliança significava a presença de Deus, e ninguém podia tocar nela. Ninguém podia tocar porque era algo sagrado. Em Números tem uma direção que Deus deu, que somente os levitas poderiam carregar a arca.
Mas o que aconteceu? Davi pegou a arca, colocou em cima de um carro novo, guiado por bois, e foi levando. De repente, os bois tropeçaram, a arca tombou, e Uzá foi lá tentar segurar para não cair a arca, e ele morreu. E é interessante que o que a gente pode aprender com isso? O quanto é necessário nós sabermos a palavra de Deus. Quando nós estamos na nossa vida cristã e nós estamos em amadurecimento, e o tema dessa pregação é a paciência durante o processo de amadurecimento, nós erramos, nós falhamos, porque muitas vezes nós não conhecemos com detalhes algumas coisas. Nós precisamos passar por um momento de discipulado, onde nós vamos aprender da palavra de Deus, e ali nós vamos saber o nosso proceder, saber como nós vamos nos comportar, saber quem nós somos. Davi, pelo descuidado que ele teve de não examinar as escrituras, ele cometeu um erro, e a vida de Uzá foi perdida nesse erro, e ele ficou triste, ele ficou desgostoso, como diz o texto, e ele deixou a arca na casa de Obed-edom. Irmãos, e aqui eu faço um parêntese, Obed-edom foi abençoado durante 3 meses. A presença de Deus, quando ela vem no lugar, nós precisamos cooperar, nós precisamos nos envolver com essa presença. Ela pode vir aqui e você não sentir absolutamente nada, porque você não quer se envolver com a presença de Deus. Você não quer, de repente, adorar com todo o seu coração, ou por falta de um entendimento, eu não sei, ou porque você está preocupado com os seus dias que passaram e foram atribulados. E você vem muitas vezes para a igreja, você vem para a casa de Deus, ou você vai para o seu GR, e você fica às vezes perdido, e a presença está ali, e a gente não participa como nós deveríamos. Entenda o que eu quero falar com isso, nesse parêntese. A Bíblia não fala que nesses 70 anos que a arca estava na casa de Abinadab, não fala a mesma coisa de 3 meses que passou na casa de Obed-edom. Durante 3 meses a presença de Deus desceu sobre aquela casa e eles foram abençoados. Mas a Bíblia não fala que a casa de Abinadab também foi abençoada, e estava lá na casa dele. E eu entendo, irmãos, que nós precisamos cooperar com a presença de Deus. Nós temos que nos agarrar com a presença de Deus. Nós temos que nos agarrar em quem nós somos. Nós temos que, nesse ambiente de alegria, nesse ambiente de louvor, nós temos que reconhecer que Ele é digno. Nós temos que abrir o nosso coração. Nós temos que vir para a casa do Senhor e querer resgatar e extrair tudo que nós podemos dessa noite. Todas as energias que nós podemos, para as nossas baterias serem carregadas para mais uma semana. Palavras que vão ser liberadas para nós, que vão nos dar poder, que vão nos orientar durante essa semana. Então, irmãos, o processo de amadurecimento, agora fechando parênteses, nós temos que ter paciência. Temos que ter paciência, porque Davi não sabia. E agora nós vamos ver um pouquinho mais. Vamos entender um pouco mais. No texto em seguida, ainda no capítulo 15, desculpa. Capítulo 15 agora, 1 Crônicas 15. No versículo 2, no 1 e 2, 15, 1 e 2, vamos ver o que está dizendo. Davi fez também casas para si mesmo, a cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e lhe armou uma tenda. Olha agora. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e os seguirem e os servirem para sempre. Agora nós vamos para o 25. Foram Davi e os anciãos de Israel e os capitães de milhares para fazerem subir com a arca, com alegria, a arca da aliança do Senhor da casa de Obed-edom. Tendo Deus ajudado os levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, ofereceram em sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca, e os cantores, e os quenanias, chefes dos que levavam a arca e dos cantores. Davi também vestia uma estola sacerdotal de linho. Assim, todo Israel fez subir com júbilo
a arca da aliança do Senhor, ao som de clarins, de trombetas e de símbolos, fazendo ressoar alaúdes e harpas. 29. Ao entrar a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi dançando e folgando, o desprezou no seu coração. Eu estava perguntando para Deus qual direção que Ele queria me levar nessa mensagem. Eu confesso, irmãos, que eu suei a camisa, porque eu fiquei, pai, eu ia para um lugar, e meu Deus, mas é isso mesmo, e eu depois ia para o outro, e Deus me trouxe esse entendimento de Davi. Agora ele fez a coisa certa. Quando nós entendemos o que a palavra de Deus diz, quando nós temos o cuidado de examinar as Escrituras, porque lá tem as palavras de vida eterna, quando nós atentamos que a Escritura diz que o povo perece por falta de conhecimento, e eu vejo hoje um cenário em que muitos cristãos não sabem da palavra de Deus, jovens que têm toda a força, são muito fracos de Bíblia, e eu não falo isso para trazer uma palavra de condenação, nós não estamos aqui para isso. Eu estou querendo reiterar o quão é importante nós nos debruçarmos na palavra de Deus, o quanto é importante nós pararmos um pouco às vezes a nossa correria, que vem com tanta força, e faz a gente não examinar as Escrituras. Voltando a Davi, por causa de um erro, por ele não conhecer as Escrituras, ele pagou um preço, ele errou e teve uma consequência desse pecado, a morte de Uzá. Agora Davi fez a coisa certa. Davi, ele foi nas Escrituras e ele viu como tinha o procedimento correto que tinha que ser carregada a arca. E aí eles foram com força, tiraram da casa de Obed-edom, coitado de Obed-edom, né? Que estava sendo tão abençoado, agora perdeu lá a presença de Deus naquele lugar. Mas eles foram com toda a alegria, e esse texto, ele mexe comigo, porque eu fico imaginando Davi dançando e pulando. Irmãos, Davi conhecia Deus, e ele estava levando a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus. Então, irmãos, quando nós entendemos que quem nós somos e que nós carregamos a natureza divina de Deus em nós, não tem como nós vivermos dominados pela tristeza, não tem como nós vivermos dominados pela depressão. E eu falo isso porque durante muitos meses eu passei por depressão, eu tomei remédio antidepressivo, porque a minha identidade em Deus ainda não estava forjada, eu não sabia quem eu era, eu até sabia, mas eu estava numa luta. Mas quando eu comecei a entender, quando eu comecei nas Escrituras a entender quem eu sou, e que eu tenho um inimigo que mente para mim, que ele é um mentiroso desde a fundação do mundo, e ele vem e me bombardeia com mentiras, dizendo quem eu não sou, a gente vai e cai, a gente fica triste. E muitas vezes, num ambiente desse de alegria, no ambiente da presença de Deus, no encontro de oração, no encontro onde nós nos alegramos muito, a gente vê muitos se alegrarem na presença de Deus, nós não conseguimos, porque há um obstáculo, há uma coisa dentro de nós que a gente não entendeu ainda. E nesse caso eu vejo o conhecimento de Davi. Davi, ele sabia quem ele era um homem segundo o coração de Deus, ele era um rei que ele errou, ele tropeçou, mas ele logo se arrependeu, logo ele voltou para as Escrituras e ele viu, não, eu tenho que fazer dessa forma, e ele logo se levantou. Muitas vezes nós nos condenamos no processo de aprendizado, muitas vezes há um peso sobre nós, não, eu tenho que fazer assim, e eu às vezes, eu me pego me cobrando muito, para estar aqui, falando para vocês, vendo tantos outros que passaram aqui por esse altar, e eu vejo o meu pastor, o quanto eu admiro ele, o quanto eu admiro todos que já pregaram aqui, e eu me cobrei tanto para vir aqui, eu me cobrei, e eu falei, pai, mas eu sou teu filho, e eu estou ali para levar uma mensagem do Senhor, e a gente tem que entender, que a gente, mesmo que a gente venha a escorregar, pode o justo cair até 7 vezes, mas Deus o levanta. Você não pode ficar prostrado num ambiente de tristeza, você não pode ficar ouvindo as mentiras que Satanás fala sobre você,
Você tem que rejeitar, porque você não é o que ele está falando. Você é filho. Você está sentado nas regiões celestiais em Deus. Você tem promessas de Deus. Em ti há o Espírito Santo. Tem Deus dentro de você. Então, meus irmãos, a alegria, ela faz parte de nós. A tristeza foge de medo de nós. Aleluia. Qual é o remédio para a tristeza? É a alegria. O remédio para a tristeza é a alegria. E aí, quando eu vejo o meu pastor falar assim, o nosso pastor falar sobre mensagens do reino, eu lembro que Paulo fala que o reino não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito. Quando nós nos envolvemos no reino de Deus, quando nós assumimos a nossa identidade como filhos, e nós estamos inseridos no reino de Deus, nós vivemos um momento, nós vivemos em paz, nós vivemos em alegria. Nós temos que viver e nós temos que trazer essa realidade para nossas vidas. Paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E Davi, ainda comentando sobre Davi, agora o segundo momento foi um sucesso, porque ele examinou, ele viu o que ele tinha que fazer. E na nossa caminhada, e eu reitero isso, para nós continuarmos aqui o que eu tenho aqui para falar. Em 2 Coríntios 3, versículo do 17 ao 18, 2 Coríntios 3, do 17 ao 18, diz assim: o Senhor é o Espírito, e onde quer que o Espírito esteja, aí a liberdade. Mas todos nós que com a face descoberta, contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do Senhor, conforme a sua imagem, estamos sendo transformados com glória crescente na mesma imagem que vem do Senhor, que é o Espírito. Estamos sendo transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. A minha versão é da King James. Irmãos, todos os dias nós estamos sendo transformados. A cada dia, Jesus ele chega um momento e fala assim: olha, não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Mas ele chega no momento e ele fala assim: olha, cada dia o seu mal. E muitas vezes nós estamos com excesso de futuro dentro de nós. Nós estamos ansiosos e preocupados com tantas coisas. E nós temos que entender que nós somos transformados dia após dia. Paulo fala assim, em Filipenses: não que eu tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa faço, deixando as coisas que para trás ficam e avançando para frente, olhando para o alvo da soberana vocação em Cristo. E muitas vezes nós nos cobramos demais, muitas vezes nós caímos e nós temos vergonha, achando que Deus não vai nos aceitar novamente. Nós erramos e nós ouvimos as mentiras de Satanás falando: olha, você está vendo? Você é isso. Você é esse negócio, você é um pecador. Você não vale nada. Você vai errar novamente. Mas quais os pensamentos de Deus para a gente? Sabe, muitas vezes nós nos pegamos, e o nosso pastor ensina muito, ele tem falado muito sobre isso, sobre um ambiente negativo, um ambiente onde a gente entra. E Mike Murdock, uma vez, ele falou no livro dele, eu lembrei logo quando o pastor falou sobre, às vezes, como nós somos negativos e pessimistas com a nossa realidade. Nós achamos que não vai dar certo, nós ficamos tão pessimistas, tão para baixo, achando que tudo vai dar errado. E aí Mike Murdock falou que ele teve um dia de sucesso, ele conseguiu empreender, ele conseguiu fazer o que ele queria, mas de repente no final da noite, ele foi jantar, numa reunião com vários empresários. E aí de repente nessa reunião, eles começaram a tratar de negócios, mas deu um momento em que eles começaram a falar sobre problemas. Um começou a falar de um problema, outro começou a falar de um problema, outro foi falando de um problema, o outro foi falando de um problema, e foi outro problema. E de repente, aquela energia que ele tinha durante o dia foi se esvaindo por causa do ambiente que foi criado ali. O ambiente onde foi exteriorizado problemas, dificuldades, isso e aquilo, tudo negativo. Irmãos, quando nós nos inserimos num ambiente negativo, nós somos contagiados por esse ambiente. Se nós dermos ouvido a esse ambiente, nós podemos ficar fragilizados.
E Mike Murdock falou assim, olha, ele, na hora que ele viu aquela situação, ele no livro, ele fala assim, olha, pessoal, com licença, eu vou precisar sair. Então você precisa se posicionar. Quando você vê um ambiente pesado, um ambiente difícil, você vai lá, já começa a orar, mas não participa desse ambiente. Sim, leva luz para esse ambiente, mas você tem que saber que você tem que cultivar uma mente positiva, uma mente aberta, uma mente liberta na sua cabeça. Você precisa cultivar um ambiente de alegria, um ambiente em que você está vendo as coisas acontecendo lá na frente pela fé. E é o que nós temos aprendido aqui com o nosso pastor nesses dias. Quem anda no reino está debaixo das leis do reino. E o reino de Deus é um reino com recursos ilimitados. O reino de Deus não há falta. O reino de Deus só há prosperidade. Mas o reino de Deus também tem ensinamentos. O reino de Deus tem princípios. E eu lendo um livro esses dias, eu vi algo sobre princípios que fala assim: quando você encontra Jesus, você ganha a vida eterna. Tudo bem, todos nós sabemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o livro falava uma coisa interessante: aqueles que seguem os princípios de Jesus sabem viver nessa terra. Nós precisamos entender que nós encontramos Jesus e é garantido em nós a vida eterna. Paulo fala que aquele que acredita no seu coração, que crê no seu coração e confessa com a sua boca, ele é salvo. Mas nós precisamos entender que nós temos princípios. E Davi errou no princípio. Não era qualquer um que tinha que carregar a arca. Mas nós erramos. Mas precisamos nos levantar. Davi no Salmo 51, ele errou. E ele fala, é um salmo em que ele reconhece o erro dele. Assim quando o profeta chegou para ele, ó, você errou contra o Senhor. E ele fala: pequei contra o Senhor. A atitude de filhos que reconhecem que erram, que podem errar, que podem fraquejar, mas que não dão brecha para condenação, mas que deixam o perdão fluir no coração, que pedem perdão a Deus. Nós não podemos deixar a condenação e as mentiras de Satanás vir sobre nós e nos arriar. Porque muitas vezes não, porque quando nós andamos com condenação na nossa mente, nós achamos que nós não somos aceitos por Deus, e isso nos afasta de Deus. Agora, eu gostaria de dizer para vocês quais os pensamentos de Deus sobre nós. O que Deus pensa a nosso respeito? O que Ele pensa? Aí eu vou para Jeremias 29, do 11 ao 14, que diz assim: porque eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Então me invocareis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Amém? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Irmãos, esses são os planos de Deus para nós. Ele tem projetos e planos de paz para nós. Ele não nos condena, Ele nos vê lá na frente. Quando Deus olha para nós, Ele vê o sangue de Jesus sobre nós. Ele vê homens justos, homens santos. E Satanás, ele vem falando o quê? Exatamente o contrário. Quem você não é. E aí eu digo e reitero também sobre quais os pensamentos de Deus. Em Salmo 139, eu peguei um trecho do Salmo 139 que diz assim, do 17 ao 18. Salmo 139, do 17 ao 18. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se eu terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Irmãos, isso é motivo de alegria. Quando nós lemos um texto desse e vemos quantos planos, incontáveis planos Deus tem pra gente, incontáveis projetos Deus tem pra gente, de paz, de prosperidade, de bênçãos, de futuro próspero, de bênçãos, nós nos alegramos. Não tem como você não se alegrar quando você lê os projetos de Deus.
sobre nós, sobre cada um de vocês. E por que muitas vezes nós ficamos perplexos? Por que muitas vezes nós ficamos aflitos? Porque a nossa alma está gritando e o teu espírito está calado. Mas você, como filho, você tem que se posicionar como filho do reino e neutralizar a tua alma com o teu espírito. E aí eu vejo muitas pessoas, muitos irmãos da realidade que eu tive lá no Rio, e eu conheço um ou outro, e vejo que e quando eu já tinha aprendido isso, eu vim aqui, eu vi o pastor nos ensinando tanto sobre isso, sobre quando nós estamos assim, de repente vem aquela situação, começa a orar em línguas, e eu provo dessa realidade. Eu começo quando aparece alguma situação em que eu sou testado, alguma situação em que a tristeza ela pode vir aqui de repente me sondar. Eu começo a me posicionar como filho, começo a orar em línguas, eu começo a orar: Pai, que essa tristeza ela fuja de mim, eu não aceito essa tristeza, eu não aceito essa dificuldade, eu creio que em Ti eu vou vencer, e eu começo a orar em línguas, e o meu espírito diz a palavra que ele é edificado, ele é fortalecido, e minha alma ela é calada. Essa é a mentalidade do reino que o nosso pastor tem pregado. Quando nós andamos com a mentalidade do reino, nós nos posicionamos e nós somos quem Deus quer que nós somos: filhos, herdeiros, reis e sacerdotes, debaixo das bênçãos. A Bíblia fala que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Tá bom, e a prática disso agora, Tiago? Como é que eu pratico isso? Porque é muito fácil estar aqui falando, né? E aí chega a segunda-feira. A segunda-feira vem com força. E como é que a gente faz? Como é que a gente vence? E na verdade, dessa mensagem eu já estou falando várias coisas. Precisamos nos posicionar todos os dias. Precisamos nos render a Jesus todos os dias. Precisamos nos encontrar com Jesus todos os dias. Precisamos sim orar em línguas todos os dias. Precisamos orar com o nosso entendimento todos os dias. Precisamos nos debruçar nas Escrituras e ver as promessas que tem para nós. E depois no outro dia ver novamente as promessas que tem para nós. Precisamos continuar no outro dia lendo as Escrituras e orando. Porque muita gente pensa, irmãos, que a oração não é ação. Sabe, às vezes nós estamos num momento de oração que é um monólogo. Só nós falamos, e nós não deixamos o Espírito Santo, Deus, ministrar o nosso coração. E aí eu fico encantado no nosso GR. Na última terça-feira nós conversamos sobre Lucas 18. Eu estou falando na prática, a oração é uma arma, é uma ferramenta, é uma vida que nós temos que praticar todos os dias, a vida de oração. E aí, eu quero ler com vocês Lucas 18. Vamos ler Lucas 18. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Para aí, volta lá por gentileza. Contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. A gente acha que a oração é quando a gente quer, mas tem hora que a gente não quer e nós devemos orar. Aí eu vejo muitos liberais. Eu sei que a gente aprende que nós somos filhos e nós orarmos ou não orarmos, nós não deixaremos de ser filhos. Mas Jesus nos ensinou que nós devemos sempre orar. Paulo ensina: orai sem cessar. E nós precisamos cultivar no nosso dia a dia o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Porque muitas vezes nós oramos 1, 2 vezes, 3 vezes por uma causa e nós desistimos. Desacreditamos que Deus está ouvindo, desacreditamos que vai acontecer um milagre. Mas aqui nunca desfalecer. A oração é um meio que nós nos comunicamos com Deus. A oração é um meio que nós ganhamos força com Deus. É um momento de intimidade, onde a nossa vida e a nossa intimidade está crescendo.
E uma coisa, orar é agir. Orar é agir. Quando você ora, você mobiliza anjos através da autoridade do nome de Jesus. Quando você ora, as coisas começam a acontecer. A semente, a oração, ela é uma semente. Muitas vezes, quando você lança a semente na terra, o processo de germinação, ela já começa a acontecer. Só que você não vê o broto. O broto, ele só depois de dias que você vê, mas as raízes já estão começando a crescer. Quando você ora, o mundo espiritual se move ao teu favor, mas você não está vendo, até o momento em que o Cronos se junta com o Kairos, e o milagre acontece, e a bênção vem, e a porta se abre, e o emprego aparece, e o dinheiro aparece, e a cura acontece, e a alegria vem, e a casa se alegra. Aleluia, aleluia, aleluia. Dizendo, havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele, dizendo: faça-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, hei de fazer-lhe justiça para que ela não continue a vir molestar-me. Prosseguiu o Senhor: ouvi o que disse o juiz injusto, e não fará a Deus justiça aos seus escolhidos, que de dia e de noite clamam a Ele, já que é longânimo para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Jesus, ele ensina sobre um juiz que desprezava a Deus, que não queria saber de Deus, que não se importava com a opinião de Deus, não era temente a Deus. Mas tinha uma viúva que dia e noite ficava importunando ele, todo dia, dia e noite: julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. Mas chegou um momento em que ele foi prudente e falou assim: olha, sabe, essa mulher está complicando a minha vida. Eu vou ser inteligente e vou logo resolver esse problema, porque aí eu vou ficar tranquilo. E aí o que aconteceu? Ele foi lá e julgou a causa. E Jesus falou, no versículo 13, o 7: não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Será que Deus não está ouvindo a nossa oração? Será que Deus ele está desapercebido? Algo está passando para Ele que Ele não está ouvindo? Será que Ele não responderá depressa? Porque nós somos filhos. E aqui está dizendo assim, olha: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Agora, contudo, quando o Filho do Homem vier, achará porventura fé na terra? Nós estamos orando com convicção e com fé? Nós estamos andando em fé? Nós temos convicção que aquilo que nós estamos orando, Deus está ouvindo, que o mundo espiritual está agindo? Como é que é a nossa oração? E nesse momento eu encorajo a todos os dias a nós entrarmos no lugar de oração com fé, acreditando que Deus está ouvindo a nossa oração, crendo, entendendo que nós somos filhos, que nós somos herdeiros, e que temos um Pai que nos ouve, temos um Pai que adora ouvir a nossa voz. E Jesus ele ensina muito bem sobre isso, que ele fala, a oração do Pai Nosso diz Pai Nosso. Ele não fala meu Pai na oração, ele fala Pai Nosso. Então nós temos um Pai, nós temos um Pai que ouve as nossas orações, e nós precisamos entrar no lugar de oração e vencer a incredulidade, vencer a fraqueza, o desânimo que muitas vezes vem, porque nós não deixamos de acreditar que Deus está ouvindo a nossa voz, e que as coisas não vão acontecer. Essa é uma das parábolas que Jesus fala para nós. Mas voltando ao texto de Davi, para dar continuidade à mensagem, Davi teve um momento em que ele estava descendo com a arca, e ele estava pulando com todas as suas forças, adorando ao Senhor, pulando com todas as suas forças. E eu, como um sanguíneo, eu tenho uma característica que
eu gosto de cantar, de gritar, né? Os sanguíneos se conhecem, né? Nós somos aqueles caras arretados, né? Como diz aí o pessoal do Ceará, que de repente tem um ou outro que está ouvindo aí. Mas, entrando nesse ponto de Davi, olha como Davi se comportava. Depois que ele se levantou daquela situação que ele passou, daquela tristeza, daquele desgosto que ele teve, ele voltou novamente, ele voltou com a força, porque ele, como eu falei no início da mensagem, ele conhecia o Senhor, e ele foi com toda a alegria, estava lá dançando, levando a arca do Senhor, louvando a Deus. Mas teve uma situação em que Mical, a esposa dele, filha de Saul, olhou para Davi e o desprezou. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, naquele ambiente de festa, irmãos, não estamos falando de meia dúzia de pessoas que estavam cantando e dançando, não estamos falando de 10 pessoas, nem estamos falando de 100 pessoas que estavam se alegrando com a presença de Deus, que era representada pela Arca da Aliança. Estamos falando de muita gente, um povo inteiro, toda a mobilização de chefes de levitas, toda a cidade dançando e pulando junto com Davi, se alegrando. Mas teve uma pessoa que não se interessou em adorar, que não se interessou em participar daquele momento. Essa era Mical. E Mical chegou para Davi em 2 Samuel 6, fala que ela chegou e falou umas coisas bem na cara de Davi, falando que ele, porque eu comecei a estudar um pouco mais, comecei a ver o contexto histórico disso que estava acontecendo aqui. Davi, ele estava dançando tanto, ele pulou tanto, ele se alegrou tanto, que de repente ele expôs alguma nudez, mas era por conta do movimento, era por conta da alegria que ele estava. Não era a intenção dele dançar pelado ou não, deixar que alguma coisa aconteça, mas ele estava tão ali. E detalhe, eu acredito que ninguém estava prestando atenção nisso, porque estava todo mundo alegre. Mas tinha uma pessoa que naquele ambiente de alegria estava, e aí eu volto no início da minha pregação. Como está o nosso coração quando nós vamos à casa do Senhor? Porque no ambiente de alegria que é formado, muitas vezes a gente pode estar percebendo uma coisa que está acontecendo, a gente pode estar olhando um irmão, a gente pode estar olhando um violão de repente que deu uma desafinada na corda, e a gente fica, voando nos nossos problemas. A gente despreza o momento da presença de Deus, a reunião familiar de Deus, que é tão preciosa. Essas 2 horas e meia que nós nos encontramos aqui, ela faz parte do nosso processo de transformação. Quando nós chegamos aqui, nós estamos sendo aperfeiçoados como família de Deus, como ser individual, como filho individual. Irmãos, é um momento que nós não devemos desprezar. Estar na casa de Deus pode ser que para você seja uma rotina, mas não deve ser uma rotina. Deve ser um momento de expectativa, deve ser um momento de alegria, deve ser um momento que você cultiva na segunda, cultiva na terça, no seu GR pessoal. Olha, estamos lá no domingo para a igreja, na quarta-feira no seu GR pessoal, vamos nos animar, vamos para o nosso culto, vamos com expectativa. Mas como é que está sendo a intenção do nosso coração nesses dias? O que Deus está fazendo aqui na nossa casa, aqui na nossa igreja? E nós estamos nos envolvendo nesse ambiente, nisso que Deus está fazendo? Como está o nosso coração, a expectativa do nosso coração em de participar da reunião familiar? Quando você é convidado para o seu GR, para você ir para o seu GR, para você participar, como é que está sendo a sua motivação, a sua expectativa, o seu coração de participar da reunião, de aprender com o seu líder? Líder, como é que está a sua expectativa de ir para o seu GR? Como é que está o seu coração? Expectante? Ai, mais um dia, né? Mais uma terça-feira. Ou domingo, eu que estou aqui, mais um domingo, oh Jesus, mais uma música para ministrar,
Tá lá, vou olhar para o André de novo, vou olhar para o Tiago de novo, meu Deus. Aí vem um pastor me chamar, falar que eu estou com mão dada com a Isa. Oh Jesus, mais um domingo. Como é que está o nosso coração aqui? E aí, essa mensagem me empolga, irmãos. Os jovens aqui que estão de plantão aqui na igreja, quais são as suas expectativas para o primeiro sábado do mês? Uau, tem que ser aquela expectativa. E como você vem nesse culto? Nós estamos vivendo uma realidade dos jovens, onde nós estamos buscando ao Senhor, nós estamos buscando direção do Senhor, e Deus tem falado com a gente. E eu vejo jovens que se entregam no culto, jovens que se entregam, mas muitas vezes eu vejo um ambiente difícil de adoração. E mais uma vez, irmãos, não é deixar um fardo nem uma condenação, mas é algo que nós temos que meditar. Nós somos família de Deus. Nós somos família de Deus. Em Efésios 2, do 19 ao 22 diz assim, ó: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Lá Davi estava se alegrando, trazendo a arca de Deus. Aqui nós nos alegramos porque nós temos Deus dentro de nós. Ele carregava a presença exterior de Deus, nós temos a presença dentro de nós, através do Espírito Santo. Não tem como você não se alegrar com essa realidade. Não tem como os seus cultos não serem diferentes. Não tem como o seu GR não ser diferente quando você vê, não, eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu sou o portador da presença de Deus, eu estou sendo edificado para ser morada de Deus em espírito. Está lá, as promessas de Deus na palavra. Se nós formos como Davi, e nós não entendemos, nós não lemos a palavra e nós aprendemos com ela, nós vamos cometer os erros, e nós vamos entrar nesse ambiente sem expectativa do milagre, sem a expectativa de uma palavra que vai mudar a nossa semana. Nós vamos vir aqui da mesma forma que nós estamos vivendo a nossa semana, de repente, uma semana de tribulação, de dificuldades. Paulo diz que em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Podemos ser perseguidos, mas nós não estamos desamparados, abatidos, mas não destruídos. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória muito excelente. As nossas tribulações, irmãos, são leves e momentâneas. E quando nós nos apossamos da realidade do reino, quando nós entendemos que nós somos portadores da presença de Deus, quando nós entendemos, agora vem a prática. Como é que a gente faz? No nosso dia a dia, nós decretarmos isso. No nosso dia a dia, na segunda-feira, quando ela vir com força, nós vamos nos apossar das promessas. Senhor, eu sou teu filho, eu tenho a tua presença dentro de mim, eu estou inserido no teu reino. O teu reino é um reino de paz, de justiça, de alegria no Espírito. Muitas vezes na Casa Aba, eu estava ali meio triste com algumas coisas que estavam acontecendo comigo, com o processo de transição, e eu ia para aquele lugarzinho lá de trás não tinha ninguém de manhã na casa, e eu ia lá para trás das árvores, e eu ficava olhando para aquelas árvores, eu ficava: Senhor, me ajuda, Senhor, eu quero viver uma alegria constante, eu quero entender o que o Senhor está fazendo, Senhor, eu quero cooperar, eu quero aqui andar debaixo do meu propósito. E vinha uma força dentro de mim, irmãos. Quando o pastor ele falava assim: quando você experimenta Deus, algo acontece. Quando nós experimentamos Deus, quando nós nos apossamos de quem nós somos, algo acontece no nosso interior. A alegria é produzida, a paz é produzida, a confiança, a proteção, ela é instaurada, e você vive o seu dia de um outro jeito. Mas se você começar a continuar olhando para o teu problema e ver que o teu problema ele é maior do que o seu Deus,
você vai viver uma depressão, uma prostração dia após dia. Cabe a nós decidir. Ontem mesmo, eu falando isso para vocês, aqui hoje, eu ontem estava no carro com a Ana Beatriz, e eu estava murmurando igual um doido, né, Ana Beatriz? Não estava murmurando? Falando, mas eu estou atrasado. Eu combinei com o André que eu tinha que estar aqui 7h30, e eu me perdi na hora. Eu fui passar minha roupa e eu me enrolei todo. Aí eu falei: André, estou atrasado. Tive que pegar o pão na Que Doce, e eu vim soltando fogo pelas ventas. E a Ana Beatriz do meu lado: calma, Tiago. Não, imagina o sanguíneo. Eu estava lá: não. E eu comecei, eu parei assim depois. Eu falei: Jesus, me perdoa. Eu comecei a cantar. E eu vim para aqui, para o ambiente que estava gerado aqui. E eu aproveitei do ambiente que estava sendo gerado aqui. Irmãos, eu vim atribulado, por bobeira. Sabe, a gente fraqueja. Ninguém é um super-homem. Mas eu me inseri no ambiente que estava sendo gerado aqui. Eu comecei a mudar, a transformar a minha mente. Eu comecei a cantar um louvor. Eu vim meio pesado, mas eu vim aqui. E aí comecei a ouvir uma ministração poderosa do André. Eu comecei a cantar. Eu comecei a me envolver com aquele ambiente. Eu saí uma outra pessoa. Eu saí cheio do Espírito Santo. Eu saí agora com uma visão de destino. Eu saí com uma expectativa para o que Deus está fazendo com os jovens. Eu saí motivado. Eu saí alegre. Quando você se envolve com a presença de Deus, ela muda a tua história. Quando você se envolve com a presença de Deus, você começa a saltar de alegria. Davi entendia isso e participava disso. E o que aconteceu? Ele pulava de alegria diante da presença do Senhor. Ele pulava de alegria. Mas teve uma pessoa que não se importou com a presença, que olhou o problema, que olhou a dificuldade, que se envolveu num ambiente negativo, num pensamento negativo. E a palavra de Deus diz em Romanos 12, que se nós não transformarmos a nossa mente, não se amolde com esse mundo, com esse século, não vos conformeis com esse mundo, mas antes transforme a sua mente com a renovação do seu entendimento. Para quê? Para que você possa experimentar o quê? A boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Mical se posicionou em não transformar a sua mente. Mical ficou olhando defeitos. Mical se inseriu num ambiente negativo, numa mente pessimista. Mical não queria saber da presença de Deus. Ela desprezou o Senhor. Mas Davi teve uma outra postura. Davi foi em direção à presença do Senhor. Davi se alimentou da presença do Senhor. Davi se alegrou na presença do Senhor. Ali a Bíblia fala que ele levantou sacrifício, o culto foi novamente instaurado. Mais na frente nós veremos que Davi foi um homem em que depositou suas finanças em oração e adoração contínua diante da Arca da Aliança. Levitas, homens de Deus, se levantavam e adoravam dia e noite, músicos e porteiros. Ele tirou do próprio bolso dele, do próprio tesouro real, para financiar homens e mulheres que oravam dia e noite. Não tem como não aprender com Davi. Alegria, e esse é o ponto. A alegria em grego significa chara, que é uma característica do Espírito. Em Gálatas 5 diz que o Espírito Santo produz em nós amor, paz, paciência, bondade, temperança, mas tem o gozo, a alegria. Então, se você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem alegria. É começado a gerar dentro de você alegria. Então, muitas pessoas não entendem que quando você está passando por uma dificuldade, uma situação complicada, você se mantém equilibrado, você continua sorrindo, você continua tendo esperança, você continua paciente. As pessoas podem olhar para você e olhar assim: mas como ele consegue ser dessa forma? Como é que ele consegue? Muitas vezes nós não conseguimos mesmo, como ontem, por exemplo, como eu falei. Muitas vezes eu poderia ter sido mais paciente, mas eu também estou sendo aperfeiçoada todos os dias. E quando nós damos o lugar ao Espírito para Ele nos aperfeiçoar, é produzido em nós. Então a alegria é um bem-estar espiritual, que por causa de uma correta relação com Deus. A alegria, irmãos,
Peraí, deixa eu pra cá. Quando você tem um coração alegre, você tem facilmente esperança no seu coração. A alegria, quando ela é produzida dentro de você, desculpa, uma pessoa triste, ela tem esperança? Uma pessoa triste, ela consegue ter facilidade para a esperança? É difícil. E uma pessoa prostrada e triste, expectante para as coisas que vão acontecer, é bem difícil uma realidade dessa. Agora, quando você se pega alegre, quando você está alegre, você facilmente é envolvido por uma sensação de esperança. Você começa a se apegar. Quando você se envolve na alegria do Senhor, no reino de Deus, e você deixa que o Espírito produza a alegria em você, você começa a ser gerada a esperança através das promessas de Deus na sua vida. E aí tem um texto que diz assim, olha, em 2 Coríntios, capítulo 1, diz uma situação em que Paulo, ele se via numa situação em que ele perdeu completamente a esperança. No naufrágio, se eu não me engano é no naufrágio, isso mesmo. Olha só que diz assim, 2 Coríntios 1, do 9 ao 10. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas somente em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e seguirá nos livrando de tão horrível perigo de morte. É nele que depositamos a nossa fé, que continuará nos livrando. Essa atitude de Paulo, que viu um ambiente de desesperança, quando nós lemos lá em Atos dos Apóstolos, em que ele estava no naufrágio, em que eles estavam já perdendo a esperança de vida, ele decidiu se posicionar em esperar, em confiar no Senhor. Ele depositou a esperança nele, no Senhor. E o que isso produziu em nós hoje? Alegria. Quando nós lemos um texto desse, nós ficamos alegres. É impossível você não ler um texto desse, um texto em que Paulo, ele dizia, em que a esperança já tinha se perdido, ele não tinha mais condição, todo mundo ia morrer. Mas ele decidiu orar, ele decidiu se posicionar em Deus, e ele fala que um anjo veio e falou com ele, dizendo que ninguém ia se perder, e ninguém se perdeu. Logo após nós vemos um cenário em que uma cobra picou a mão dele, e aí de repente, nada aconteceu, as pessoas esperavam que ele ia morrer, olhava assim, não pai, esse homem vai morrer, esse homem está vendo, ele saiu de um naufrágio agora, esse homem é o pior do ser humano. E de repente passou-se os dias e nada aconteceu com ele. E a Bíblia fala que eles consideraram Paulo como um Deus, porque nada aconteceu por causa de uma víbora que mordeu com um veneno mortal e ele não morreu. Quando nós lemos isso, quando nós lemos as posturas desses homens como Jesus, nosso Senhor, o autor e consumador da nossa fé, quando nós lemos a postura dos apóstolos, como nós vemos a igreja se movendo, quando nós ouvimos testemunhos do que Deus está fazendo aqui na igreja, pessoas como o nosso irmão, que hoje trouxe um testemunho e que nos alegrou, é impossível nós não termos um coração alegre, é impossível o nosso coração não pulsar de alegria quando nós vemos a prosperidade na vida do nosso irmão, o milagre que Deus está fazendo. E para terminar a minha pregação, o meu sermão, Lamentações 3:21 diz: todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. Em 2 Coríntios 5:7 diz: porque andamos por fé e não por vista. Em Salmo 62:5 diz: descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. E eu termino, depois de todos esses ensinos sobre Davi, da postura de Davi, da postura de Mical, como nós devemos nos comportar, como nós devemos passar pelo processo da transformação, deixando o Espírito gerar em nós o fruto dele, do Espírito, cada um dos frutos. Nós temos paciência no processo de transformação, nós nos envolvemos com o ambiente da igreja, da família de Deus, e nós extrairmos todo o potencial, tudo que Deus está liberando. Nós temos aquelas pessoas que estão com ouvidos atentos ao que Deus está falando. Nós vamos nos envolver na adoração, nós vamos nos envolver na oração, tudo isso que eu falei aqui.
eu termino dizendo um texto que muito me chamou a atenção. Nesse processo de transformação, irmãos, só um minutinho. Teve uns dias atrás em que eu fui fortemente atribulado. Começaram a vir umas situações e eu falei: Senhor, eu preciso de uma palavra. Não dá para eu ficar com isso, não dá para eu ver esse cenário. Eu acredito que o Senhor está nesse negócio, eu acredito que o Senhor é o meu Pai. Eu preciso de uma palavra, uma direção de como eu tenho que proceder. Eu preciso de uma direção do Senhor. E eu comecei a orar. Irmãos, todos nós estamos passando pelo processo da transformação, da santificação, dia após dia. Como eu disse lá em 2 Coríntios capítulo 3, de glória em glória nós somos aperfeiçoados. E qual é a prática disso? No meu caso, eu me posicionei e falei: Pai, peço uma palavra. Eu preciso de uma palavra do Senhor, Pai. Eu preciso, me dá esperança sobre essa situação, me dá alegria sobre essa situação. Eu preciso me mover de acordo com o que o Senhor está fazendo. Me mostra o que o Senhor está fazendo. E eu entrei num ambiente de oração e eu comecei a pedir ao meu Pai uma palavra. E depois de alguns minutos, veio uma palavra de Hebreus 12:2. Aí eu abri a palavra e fui lá. Hebreus 12:2. Fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Agora, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomia, e está assentado à direita do trono de Deus. Aqui na minha versão desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. E eu falei: Pai, como assim? E o Espírito Santo ministrou no meu coração: lembra de Jesus? Eu mostrei tudo o que ele ia passar. Eu mostrei tudo o que ia acontecer com ele. Ele ia ser escarnecido, cuspido, desprezado, machucado, crucificado. Ele ia ser morto. A zombaria não seria só uma zombaria de homens, seria uma zombaria no mundo espiritual. Os demônios zombando da cara dele: e aí Jesus, não era você o Filho de Deus? Ele desprezou a vergonha. Ele viu isso aqui tudo. A Bíblia fala que o autor e consumador da nossa fé, ele viu tudo. Mas o que ele fez? Ele se alegrou. Jesus, ele viu tudo que ele ia passar, e ele se alegrou porque ele via o que ia acontecer lá na frente. Ele via o que ele ia fazer em nós hoje. Nós estamos hoje aqui por causa dessa alegria dele. Ele viu hoje nós aqui, ele se alegrou. Ele nos viu fazendo a obra de evangelismo, ele nos viu fazendo obras sociais, ele nos viu resgatando vidas, transformando vidas, e ele se alegrou. Ele suportou a vergonha, ele suportou a dor, ele desprezou a morte, e hoje ele está assentado nas regiões celestiais, ele está assentado no trono de Deus, e nós hoje somos filhos nas regiões celestiais com ele. Nós somos herdeiros, nós temos a vida eterna, nós somos salvos, e dia após dia nós estamos sendo transformados, aperfeiçoados. Nós temos o Espírito Santo, que a Bíblia fala que nos revela toda a verdade. Você tem um amigo fiel chamado Espírito Santo, e quando na sua dificuldade, no seu problema, se conecta com ele. Na verdade, não se conecta com ele só por causa disso, se conecta a ele em todo momento, se alegre com ele, tenha esperança nele, se conecte com ele e tenha acesso aos segredos do Senhor, às promessas que são liberadas para a sua vida, as promessas que tem para você. Não ouça o que o diabo mente para você, irmãos, não ouça. Muitos ouvem e se frustram, mas quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós temos palavra de vida e vida eterna. Por isso que Pedro fala: para onde eu irei, se só tu tens, Jesus, a palavra de vida eterna? Então que nessa noite, a minha oração é que nós tenhamos paciência nesse processo, que dura a vida inteira. A transformação diária, dia após dia, um desafio. Dia após dia, mais um outro desafio. Dia após dia,
mas em tudo nós somos vitoriosos, somos mais do que vencedores, não é isso? Como diz a palavra, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então nós não vivemos sobre condenação, nós vivemos com vida, nós somos justificados em Cristo. E que essa palavra ela possa tocar o seu coração, que na segunda-feira que vir, quando o processo novamente começar, né? Porque muitas vezes o Leandro Vieira, ele falou uma coisa muito interessante, num evento que eu fui ano passado. Ele fala assim: nenhum evento substitui o processo. Hoje nós estamos sendo carregados de palavras de vida, nós estamos sendo carregados de quem nós somos, nós estamos sendo carregados de alegria e de esperança, mas amanhã vem o processo, amanhã começa mais um dia, e nós temos a oportunidade de nós nos posicionarmos como filhos, e nós andarmos nas regiões celestiais. Nós temos esperança pelo que o Pai está projetando para nós, que são coisas de vida, são planos de prosperidade, são planos de alegria. O nosso Pai, Ele quer nos alegrar. O nosso Pai, Ele nos quer fazer a gente viver bem. O nosso Pai quer nos ver felizes. O nosso Pai tem prazer em nós. O nosso Pai, Ele ama ouvir a nossa voz nas nossas orações. O nosso Pai ama nos ver aqui reunidos juntos como família de Deus. O nosso Pai ama ver esses projetos acontecendo e vidas daqui a pouco sendo ainda mais restauradas e resgatadas. É o do desejo do coração a nossa reunião aqui. E que na manhã você não ouça os conselhos do diabo, mas ouça os conselhos e as promessas que Deus tem para você. Que você possa ver a posição de Davi. Davi se posicionou, ele escorregou, ele fraquejou, mas ele levantou e ele de novo foi buscar a arca, agora da maneira correta. Ele foi lá do jeito certo, e aconteceu uma das mais incríveis festas de adoração no templo do Antigo Testamento, desculpa. Amém?